Putz, é engraçado, né? Como o ser humano é podre, né? A gente tá vendo aí na televisão já há uns 3 dias essa questão da greve aí dos caminhoneiros, né? Não tem entrega de combustíveis nos postos, né? Então, subentende-se que o que tem hoje nos postos, nos tanques dos postos de gasolina, é o que eles receberam de combustível antes da greve, né? E, poxa, eu saí agora de casa para trabalhar, até parei para fazer esse registro pessoal, né? Vi ali um posto na esquina de casa que está acostumado a vender o etanol ali a 2,59, 2,49, já chegou até 2,39. E a gasolina 3,79, 3,89, uma coisa assim. Poxa, passei agora, o etanol tá 2,80, 2,79 e a gasolina 4,39. 4,39. É um posto que é caro aqui da região, né? Tá sempre acima dos valores praticados aí pela média, pela maioria. Pô, mas aí eu fico pensando, né? Eu me coloco no lugar do dono do posto, né? Poxa, ele tem ali o estoquezinho dele que tá indo embora e ele tá vendo uma oportunidade de ganhar um pouco mais, né? E tem uma fila imensa de carros em todas as bombas, todo mundo precisando abastecer para ir trabalhar. A gente tem que buscar filho na escola, é gente que tem que ir trabalhar, é motorista de aplicativo, é taxista, enfim. Tá todo mundo precisando se locomover pela cidade. A gente sabe que daqui a pouquinho os ônibus também param de funcionar, porque eles também precisam de combustível. Mas é engraçado, o ser humano ele é podre demais, né? Podre demais. Esses caras, eles veem a oportunidade de ganhar uns 20 ou 30 centavos a mais, né? Nas costas da população. Ou seja, é sempre o povo que se lasca, para não falar outra palavra. É sempre o povo que se lasca. Os caras destruíram a Petrobras e agora é a gente que está pagando a conta. Então, o dono de posto fala que a culpa é da Petrobras, mas olha aí, olha o que eles estão fazendo, né? Se você andar pela cidade, a gente vai ver que não é um só. Todos estão fazendo a mesma coisa. Todos eles aumentaram o preço do combustível para ganhar mais. O capital é podre, o ser humano é podre. Então, poxa, que droga, né? Se a gente não se unir, se a gente não se movimentar para melhorar as coisas, fazer igual os motoristas de caminhão estão fazendo agora, a coisa nunca vai melhorar. As eleições estão vindo aí, a gente já sabe quais são os ficha suja que a gente não deve votar de jeito nenhum para que esses caras não voltem para o poder. Então vamos olhar com mais cuidado em quem a gente vai votar. Pesquise antes quais são as propostas de governo desses caras. Não votem em artista, não vote em youtuber só porque é famoso, nada disso. Gente, procurem pessoas que têm formação superior relacionado à gestão pública, à administração de empresas, economia, esse tipo de pessoa, que são pessoas que têm conhecimento para gerir uma cidade, um país. Não vota em tiriricas da vida, em youtubers da vida, esses caras que estão se aproveitando de você que segue essa pessoa nas mídias sociais digitais, se aproveitando dessa essa massa de fãs para conseguir votos. Cuidado, analisem as propostas de trabalho dessas pessoas, tá? Porque senão vai ser só mais um que vai entrar lá para receber um salário gordo, né? Um salário bem gordo, diga-se de passagem, sem contar os benefícios e as verbas para gabinete, enfim, uma infinidade de grana que esses caras recebem para fazer porcaria nenhuma. Uns Bolsonaro da vida aí que tá há quase 30 anos no governo e não consegue encher uma mão com o número de projetos aprovados.
Então prestem atenção nisso, prestem muita atenção nisso, tá? Esse movimento dos caminhoneiros prova para nós uma tese: a união faz a força, e a gente tem que entender qual é a nossa participação na sociedade. Os caminhoneiros, eles transportam tudo, de combustível a alimentos. A gente já está vendo que nos mercados está ocorrendo uma escassez de alimentos. Alguns já estão aumentando também, então não se iludam, os supermercadistas também são podres, já estão aumentando o preço dos produtos. Enfim, então esse movimento dos caminhoneiros está trazendo uma lição muito forte para a gente. Então a gente precisa analisar, acima de tudo apoiar, porque com a força deles, eles estão conseguindo fazer com que o governo recue, com que a Petrobras recue também. Então vamos apoiar, continuem apoiando, não reclamem. Isso é para um bem geral da sociedade. A gente sofre um pouco agora, alguns vão ficar sem combustível para trabalhar, vai rolar uma escassez de alimento, mas ninguém vai passar fome, não se preocupem, isso também não vai durar para sempre. Daqui a pouquinho isso acaba, já eles vão entrar num acordo, o combustível vai baixar e depois vai aumentar de novo. E a gente vai continuar se lascando novamente. Mas mostra força, tá? Mostra força. E a gente não pode deixar a poeira baixar, tá? Então, poxa, a nossa arma é o voto, tá? Então prestem muita atenção em quem vocês vão votar, analisem, prestem muita atenção, cuidado. Apoiem essa manifestação dos motoristas de caminhão, isso é para um benefício geral. E, gente, eu sempre comento com os meus amigos e com os meus familiares, a situação só tá do jeito que tá porque a gente aceita. Eu vejo vídeo aí de alguns youtubers, uns caras que, né, tem um cara aí que faz sempre uns vídeos falando de preço das coisas lá nos Estados Unidos, né? Mas por que as coisas lá nos Estados Unidos são mais baratas? Porque eles não aceitam pagar caro por coisa que não presta. Hoje aqui no Brasil, a gente vê aí os preços dos automóveis populares, 30, 40, 50, 70 mil reais. Com 70 mil reais, com 70 mil dólares lá nos Estados Unidos, dá para você comprar 3 Chevy Volt elétricos, híbridos. E é um puta carro. E aqui no Brasil, se tem, é para cima dos 150 pau. Então, mas por que tá desse jeito? Porque o brasileiro paga, o brasileiro é bobo, o brasileiro é burro. O brasileiro aceita o preço das coisas. E quanto mais a gente compra, mais caro fica. Então para de abastecer com álcool, por exemplo, com gasolina, por exemplo. A gasolina ela já tem 30% de álcool misturado nela. Não compensa, tá? Você abastecer com gasolina. Fazer aquela continha dos 70%. Se o álcool estiver no máximo até 70% do valor da gasolina, compensa você colocar o álcool. Se tiver acima disso, compensa você colocar a gasolina. Não seja burro. O dono do posto, ele coloca lá a gasolina no valor que vai dar sempre 70% do valor do álcool. Por quê? Porque ele quer que você compre gasolina, ele não quer que você compre álcool, tá? Quando você vê o álcool muito mais barato do que a gasolina, é porque ele quer vender álcool, ele não quer vender gasolina por algum motivo, pelo preço que ele pagou no litro da gasolina na distribuidora, enfim. O fato tá rolando também um vídeo aí de um mecânico que tá falando, e eu até concordo com ele, já vinha falando isso já há algum tempo para alguns amigos, não abasteçam com gasolina, abasteça com álcool. A gasolina vem da Petrobras, o álcool não. Então, se a gente parar de comprar gasolina, a tendência é que a gasolina abaixe o seu valor. Porque essa gasolina parada, ela apodrece, ela estraga. Eu gosto muito de carro. E eu vejo alguns programas na televisão sobre carro, né? Principalmente na televisão fechada, Discovery Turbo.
E tem alguns programas lá que eles restauram carros, né? Os carros velhos que são encontrados aí nas fazendas, nos sítios, em galpões e tal. Se você pega um carro que já ficou há muito tempo parado com gasolina no tanque, essa gasolina estraga, ela apodrece. Não dá para você usar. Se você usar, estraga o motor. Então, essa gasolina parada lá no posto vai gerar um prejuízo para o dono do posto, para as distribuidoras, para a própria Petrobras. E eles serão forçados a baixar o preço do combustível. Então, o que eu costumo dizer é: quem faz o preço de um produto é quem paga e não quem vende. Se uma pessoa chega e fala para você: olha, esse cadeado aqui custa 10 mil reais. Se você pagar, ele vai pensar assim, o cara que tá vendendo: pô, se eu falei que custa 10 mil reais e o cara pagou e tem mais gente pagando, eu vou continuar vendendo a 10. Pior, eu vou aumentar, porque a procura tá grande. Agora, se você olha aquele produto e não aceita aquele preço, a tendência é que o vendedor abaixe o preço daquilo, porque você não está enxergando valor. Existe uma diferença entre valor e preço, tá? Você não está enxergando valor para que esse produto chegue naquele determinado preço. Então, quem determina o preço de um produto, de um serviço, é quem paga, não quem vende. Então está nas nossas mãos. A gente tem a faca, o queijo na mão, para a gente decidir o que vai ser feito do nosso país. Então, não pague preço absurdo pelas coisas, gente. Analisem antes a necessidade. Eu preciso daquilo? Vale o preço que está sendo pedido? Não comprem as coisas por impulso. Não aceitem o preço das coisas. Pesquisem muito. Dá trabalho pesquisar, eu sei. Dá trabalho pesquisar. Tem gente que não gosta, é chato. Mas no final das contas você vai ver que vai surtir um efeito muito satisfatório no seu bolso. Então, é isso o que eu queria dizer. Eu queria só registrar essa minha indignação. Passei em frente ao posto, vi aquela fila enorme, o combustível, o olho da cara. Os donos de postos espalhados por São Paulo estão se aproveitando disso. Poucos, tá? Poucos, não vou dizer que são todos, mas pouquíssimos. Tem um posto de combustível que eu abasteço ali no cruzamento da Avenida Itaquera com a Avenida Aricanduva. Esse cara manteve o preço do combustível dele normal, 2,29 o etanol e 3,79, se não me engano, a gasolina, tá? É um posto da rede Flor de Goiás, que tem um combustível de excelente qualidade, só abasteço nessa rede e tava com um preço bom até esgotar o que ele tinha no estoque. Ele não aumentou. Isso para mim foi uma prova de honestidade dessa rede. Eu vou continuar abastecendo lá, só etanol, eu não uso gasolina. Etanol é um combustível mais limpo, é mais barato. E se a gente for comparar com gasolina comum, que tem 30% de álcool misturado, não compensa eu pagar R$ 1, R$ 1,20 a mais na diferença entre o litro do álcool para o litro da gasolina misturada com álcool, para o meu carro render 1 ou 2 quilômetros a mais por litro. Para mim a conta não fecha, tá? Então é por isso que eu uso só o etanol e agora ainda mais para prejudicar mesmo a Petrobras. Não prejudicar, seria essa a palavra, mas para forçar que eles abaixem o preço. Gente, é inadmissível a gente ver a nossa gasolina indo para Bolívia, indo para o Paraguai, mais barato do que a gente paga aqui. Pelo amor de Deus, que matemática é essa? Eu não consigo entender. Se algum economista, alguém estiver vendo isso daí, por favor, depois me explica por que é vendido mais barato lá do que aqui. Outra dúvida também que eu tenho. Em meio a essa manifestação, esse movimento dos motoristas de caminhão, parece que ontem houve uma reunião, né, uma entrevista coletiva com o presidente da Petrobras, né? E dentre vários assuntos ele falou lá sobre uma redução do preço. Ele já deixou claro que isso daí não é uma alteração na política de preços da companhia, que isso vai ser um negócio emergencial, esporádico, é, numa demonstração
de estar cedendo à pressão desse movimento, dessa manifestação. Então, analisando isso, eu percebi duas coisas, tá? A primeira delas, dá para fazer, né? Se ele cedeu, significa que se pressionar mais um pouquinho, arranca mais, né? Então, se ele já pressionado, ele já tirou 10, dá para tirar mais. Então, fica a dica. Quanto mais a gente segurar essa greve, mais a gente arranca, tá? Fome a gente não vai passar, né? Eu tenho certeza que as pessoas vão começar a se ajudar e ninguém vai passar fome por causa disso, tá? Então é uma guerra muito estratégica, sim, uma guerra estratégica. Esse movimento tem muito de estratégia nesse movimento. Analisem, pensem friamente. Tem muito de estratégia nesse movimento dos motoristas de caminhão. E outra coisa que eu notei, por que nenhum repórter perguntou para o presidente da Petrobras por que a gasolina lá fora é mais barato do que aqui? Por que a gente paga mais caro do que eles lá? Acho que era uma excelente oportunidade para alguém perguntar por que o combustível lá é mais barato do que aqui. Se eu tivesse lá, era acho que a única pergunta que eu faria. Não faria mais nenhuma outra, porque o resto a gente já sabe onde vai dar, né? Esse movimento vai pressionar o governo, vai pressionar a Petrobras, eles vão abaixar os combustíveis, não se enganem, porque logo logo isso vai aumentar de novo. E até que role uma outra manifestação, daqui a pouquinho tem as eleições estão chegando, então tá todo mundo, né? Câmara dos Deputados, os senadores, o próprio governo tá tentando, né? Todo mundo tá tentando achar uma solução para agradar pelo menos um pouquinho a população e ganhar um pouquinho de popularidade. Mas esses caras estão tudo fodidos, nenhum deles deve continuar lá, o Temer tem que sair, aquele Rodrigo Maia tem que pular fora de lá, tem que arrancar toda aquela corja de lá e colocar gente nova, capacitada para trabalhar. Então não se engane, isso daí vai ser um negócio meio que emergencial, para abafar um pouquinho aí os ânimos, mas depois o combustível volta a aumentar de novo, mas a gente não pode ceder. A gente tem que continuar brigando. E eu vou continuar fazendo a minha parte, no que eu acredito. Não vou comprar gasolina, não compro mais gasolina. Só uso etanol. Esse é o meu protesto, essa é a minha forma de ajudar de alguma forma. Se eu parar de comprar gasolina da Petrobras, ela vai ter que baixar os preços porque vai diminuir a sua venda, tá? É uma questão de a lei da oferta e da procura. Se tem poucas pessoas procurando o meu produto, das duas uma, ou ele é muito ruim ou ele está muito caro, né? Matemática, não tem muito segredo. Então é isso, tá? Esse é o meu desabafo, putz, estendeu até um pouco demais aí. Vamos lá, é isso. A gente precisa tomar o nosso país de volta. Obrigado, bom dia, bom final de semana para todo mundo.